Então vamos lá. Rodolfo Abrantes, do Raimundos, denuncia abusos na igreja Bola de Neve. E aí, Rodolfo Abrantes revela abusos emocionais na igreja Bola de Neve e as repercussões de sua experiência traumática. Então, você disse que falou disso superficialmente, mas a verdade é que tudo isso foi bastante superficial, assim. Porque o Rodolfo, ele, todo mundo, acho que vocês conhecem a história dele, né? Ele foi do Raimundos durante muito tempo. O Raimundos era aquela banda que falava muito abertamente sobre fumar maconha e tudo mais, e não sei o quê. Quando você era adolescente, foi uma época que eu era adolescente, né? Então ouvir Raimundos era super subversivo, então os adolescentes achavam o máximo ouvir Raimundos. E aí o Rodolfo se converte, evangélico, e ele, né, abandona a carreira no Raimundos e vai para uma, não só para uma vida gospel, mas uma carreira gospel também, tudo mais. E aí essa igreja, a Bola de Neve, foi uma igreja que ficou conhecida assim na internet. Essa igreja, não sei se um pouco mais Descolada? essa coisa que o pessoal chama de igreja da parede preta, né? Igreja da Parede Preta. Que é a igreja mais descolada, que aceita o barbudo, que aceita o tatuado, toda essa coisa assim. E aí, por algum motivo recente, foram cobrar ele sobre a questão da Bola de Neve. E aí, você não vai falar nada? Não vai falar nada? Tá rolando aí e tal? E aí ele falou assim, gente, eu não falei para vocês, mas desde 2011 eu não tô mais lá. Não é que ele não estava lá, tipo, desde a semana passada, é desde 2011 que ele não está mais. Só as pessoas ainda associavam ele e a esposa a estarem lá, achavam que eles eram pastores lá, que eles estavam lá. Só que eles não só não estão mais lá, como ele disse que foi muito difícil, que ele passou por coisas muito ruins. E aí ele não explica exatamente o que é. E aí tem uma questão que ficou na minha cabeça, e é por isso que essa notícia está aqui, e eu queria te ouvir, porque tem muito a questão de ele falar que ele sofreu muita coisa, mas que ele saiu sem falar nada, eles saíram sem falar nada porque eles não queriam, sei lá, ser motivo de tropeço para as pessoas. Então, ele sofreu coisas muito sérias, abusos muito sérios, mas ele resolveu não falar nada a respeito. E aí fica sempre essa dicotomia, né? Quando a gente fala de qualquer fé, assim. Na verdade, não é de qualquer fé, na verdade é de qualquer instituição que envolva a fé de alguma maneira, que é. E até que não envolva a fé, tá? Até quando a gente está falando de questões de tudo que envolve certo poder, assim, porque eu vejo um paralelo também muito com questões acadêmicas, por exemplo, científicas, essa coisa de, eu quero estar aqui dentro, Ah, então eu sim. vou sofrer e vou ficar calado, porque se eu sair, mas se eu vou sair, mas não vou falar mal, porque se eu falar mal, vai que, sabe? Então ele saiu e ele fala quase como que ele não falou nada pelo bem das pessoas, mas ao mesmo tempo, você viveu uma questão tão séria, e aí ficar quieto é pro bem das pessoas, sabe assim? Ficou Bom, meio. eu venho desse ambiente, então eu vou te falar o que eu sei muito bem do que se trata. É porque, assim, no Diga. meio evangélico, existe uma. Isso é inclusive ensinado, tá? Isso tem, óbvio, um embasamento bíblico ali, mas que Uhum. é usado em 90% dos casos que eu vejo isso sendo usado. E isso, quando eu digo usado, é porque isso é ensinado por pastores dentro das igrejas, principalmente as igrejas da Parede Preta. Não é tão diferente. Sim. Inclusive, em geral, é até curioso, porque o que mais acontece é as igrejas descoladas são as que costumam ter, dentro das suas estruturas, movimentos mais, eu diria, mais conservadores do que você pode imaginar. Às vezes você olha pro cara de terno da igreja de paletó e gravata e pensa, esse cara é conservador. Você não tem noção de como essas igrejas descoladas são conservadoras. Em muitos Sim. aspectos, você olha e se surpreende. Mas então, é muito ensinado esse lance de que o cara não pode trazer escândalo para a igreja, de que, inclusive, os caras usam um versículo bíblico de ai de quem tocar no ungido do Senhor, e é um mau uso desse versículo, claramente. Eu falo como alguém que estudou a Bíblia algumas vezes. Então, o que aconteceu foi, ele foi
ele sofreu abusos, como ele mesmo chegou a falar, usar esse termo na época da igreja, saiu da igreja, mas também não falou nada da igreja. E no meio evangélico tem muito isso, os caras saem machucados das igrejas, saem abusados, eu vou até refazer, eu acho que machucados parece muito suave, mas não é, os caras saem abusados, psicologicamente, espiritualmente, coisas do tipo, só que eles são literalmente ensinados por todos os líderes de igreja a, não fala nesse assunto não, deixa quieto, vai, Deus vai fazer alguma coisa, pianinho. E hoje eu consigo olhar e ver que isso só beneficia quem continua praticando essas coisas, que são a liderança. Aí quando a casa cai, vem à tona histórias antigas, aí o cara vai falar assim, não, já saí de lá, mas não falei porque eu não queria ser um escândalo, eu não queria ser... Pedra de novo, tropeço, né? E de novo, isso é muito conveniente para quem está nas lideranças, que se ninguém fala nada, as bobagens continuam acontecendo, os errados continuam acontecendo, ninguém faz nada. Eu entendo que existe, que até um certo ponto não tem como o cara falar muita coisa, porque afinal de contas, o cara às vezes não vai ter como provar, né? E quando o cara sai da igreja, ele sofre muito uma pressão que é assim, ó, pra quem não participa de igreja, deixa eu falar o que acontece. O cara, em igrejas evangélicas, diferente da católica, que no passado tinha o lance de excomungar, né? O lance de excomungar a pessoa. Na igreja evangélica isso acontece de uma maneira um pouco mais disfarçada, que aquela pessoa que de repente tinha algum cargo de liderança, o líder começa a ir rebaixando essa pessoa. Ele vai deixando ela mais pro canto, até essa pessoa se sentir tão mal que ela ou sai, ou ela vira mais uma pessoa sentada lá. E aí quando ela sai, a desculpa vira, saiu. Se saiu é porque não amava Deus de verdade, se saiu é porque ele mete um monte de papo desse que é pra ir desvalorizando o cara. E aí depois até a esposa dele veio pra internet falar que se o cara era um artista ou um cantor da igreja, ela conta que o pastor chegou a falar assim, não vai mais tocar a CD desse cara aqui, nem nada. Então o cara literalmente, aquela história que ele viu com aquela igreja, ela é apagada. Sim. Literalmente, é como se o cara não tivesse passado por lá. Só que, de novo, o cara é tão ensinado, eu diria que isso é um mal psicológico, que o cara simplesmente não fala nada. Ele sai, ele não fala nada, ele prefere ficar quieto e tal, até que apareça um momento para ele dizer assim, então, sair lá não era tão bom. Mas, quanto tempo levou? Você falou 2011? 2011 pra cá, nada, nenhuma linhazinha falando assim, esta igreja especificamente... E ele tava lá ainda. E até entendo que quem tá lá não vai achar, mas tipo assim, como ele é muito famoso, pessoas que são muito famosas, a ideia sobre ela se expande, né? Então, tipo assim, Sim. a gente, pra quem não sabe aí, o Rodolfo era do Raimundos. Se você escutava a rádio nos anos 90 ali e tal, você escutou Raimundos, certeza, porque fez muito sucesso. Os caras foram assim, né, bombados. Só que na sua cabeça, de repente, você nem sabe mais o que o cara tá fazendo da vida. Agora, de repente, foi que você ouviu falar dele. Então, a última informação que você tinha do cara foi quando ele bombou. A mesma coisa no mundo gospel. De repente, a última informação que a galera teve dele foi que ele tava na Bola de Neve. Querendo ou não, a Bola de Neve foi uma igreja, eu não sei, eu não posso dizer que ainda mas ela foi uma das primeiras igrejas desse movimento descolado, de igreja. A Bola de Neve se destacou porque o púlpito da Bola de Neve era uma prancha de surf. É essa que é a da prancha de surf? É essa aí, exatamente. Entendi. E aí alguém até perguntou uma dúvida que eu também tenho, que não é essa aqui, ó. O que significa esse raio de bola de neve? Você sabe por que chama bola de neve? Eu me lembro que eu cheguei a ver isso num desses programas deles da madrugada, que a ideia era o seguinte, que a ideia é que a bola de neve é o que a gente usa para dizer sobre algo que está crescendo, né? O efeito bola de neve, né? Algo que vai crescendo desgovernadamente. Vai uma bola de neve. Exatamente. Então a ideia era que o evangelho... Só fala isso uma coisa ruim, que eu me lembre, né? Tipo assim, se você não resolver isso, vai virar uma bola de neve. Mas, vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não tenham percebido. Agora o movimento é outro. Agora as igrejas descoladas, o movimento é nomes em inglês. Você pode ver, as igrejas... We are Reino. We are Reino, essa aí tá famosa, né? O meu novo hobby vagabundo é ficar no Rios do Instagram vendo nomes de igrejas novas agora. Então eu já vi o We Are Reino, e já peguei uma chamada Get the Church. Olha! E o rapaz, Get the Church. As Lagoinha Orlando Church, né? Você fica, capaz... Interessante. Só que a We Are Reino foi além, né? Porque eu vi o vídeo deles que bombou essa semana, é de que eles leem salmos em inglês durante o culto. Isso eu não sabia. Tendo um videozinho deles falando, a gente lê inglês porque inglês é uma língua universal. Aí eu, caramba, bicho. Gente. Não existe língua universal. É tipo a igreja católica no passado que tinha a missa em latim, né? Em latim,
E é engraçado porque essa era uma explicação que muitas pessoas davam sobre por que, que os jovens estão se distanciando da Igreja Católica, por esses ritos que as pessoas vão lá e não entendem e tudo mais. Aí agora a gente tem leitura de coisa em inglês. Olha, o Horácio escreveu aí no comentário: inglês is the new latim. Pois É bem isso mesmo. Oh, meu Deus do céu. Family Church. Essa eu não Olha, ó, conheço. Family Church. Não, agora os nomes são maravilhosos. O Ya Halo Halo, pra mim é referência àquela música da Beyoncé. Total, da Beyoncé. Bateu Se Ya aparecer pra mim, eu digo a mesma coisa. Meu Deus do céu. Aqui dizem que cada membro é um floquinho e juntos formam a bola de neve. Ah, Aí, ó, cada lugar tem uma explicação, né? a publicidade é maravilhosa, né? Agora, a igreja que foi o assunto da semana, que essa tal de We Are Reino, que é de Balneário Camboriú, ela Sim. pega porque tem o lance da estética, né, cara? Se você entra no Instagram dos caras, é impressionante a estética de como é apresentado. Cara, ela é literalmente um catálogo da Renner, assim. Você olha e fala, caramba, mano. Todo mundo de Aí, bege, preto, branco, né? é sempre nesses tons pastéis. E tem esse papinho. Ah, gente, é porque eu participei de igreja escolar durante um tempo, então eu consigo Sim. eu consigo ver os detalhos. Sim. Pra quem Aqui é assistiu, diferente, né? pra quem assistiu muito anime, eu consigo ver seus movimentos, seus ninjas, né? Eu consigo perceber. Gente, é muito doido. Eu vi esse vídeo que viralizou, né? Que lá dentro tem uns LEDs e aí é muito. Todas têm isso. Os LEDs? Todas têm iluminação de show. Esse é o Ah, grande rolê. entendi. Que isso atrai o jovem, né? Isso atrai o Sim, jovem. E quando eu falo jovem, é porque assim, na cabeça da pessoa que tá de fora, pensa que o jovem é jovem adolescente. Não é só isso. O jovem cristão, ele é um jovem velho. sim, Porque, né, a galera, principalmente classe média alta, assim, a galera demora mais pra ter relacionamento. Então, ele é um jovem velho. E é óbvio sim. que você chamar todo mundo de jovem é legal, né? Todo mundo quer ser jovem, né? Exatamente, Então, exatamente. então o cara vai Isso dando aqui é para essa atrair cara. jovem. Se te atraiu, logo É, você é jovem. exatamente. E aí, toda essa iluminação, porque é impressionante, né? A gente não se liga nisso, mas a aparência, ela é filtro, né? Então, tipo assim, Sim, se eu olho para aquela igreja, que tem aqueles jovens com aquela cara, com aquele ar de vestir, eu que sou periférico, talvez não me sinta bem de ir lá. Mas o sim. cara que é classe média, ele olha e fala, É para mim. É. pra mim. Tanto O que jovem de 30 anos, pois é. o print que eu vi era do canal deles no YouTube, que tinha aquela ferramenta de shopping, e a galera tava usando Essential. Essential, pra quem não sabe, é uma marca de moletons e coisas, mano, que o mais barato custa 300 conto. Então, assim, é filtro. Então, isso vai levar um certo tipo de pessoas pra lá, que vai se identificar com aquilo, e você vai criando uma pequena casta. É. É socialmente explicado.